A paz do Senhor, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa igual ao Pai e ao Filho? Sabia também que ser uma pessoa não quer dizer ter um corpo físico e material? Neste vídeo, vamos mostrar um pouco da personalidade do Espírito, também da sua divindade. Vamos para mais um vídeo explicativo aqui do canal. O Espírito Santo é uma pessoa, não uma força impessoal. Muitos grupos de doutrinas diferentes ensinam que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus, mas a Bíblia apresenta características pessoais do Espírito Santo. Ele pensa, sente, ensina, fala, intercede e tem vontade própria. O Espírito Santo tem inteligência e ensina. No Evangelho de João 14, verso 26, diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Uma força impessoal não pode ensinar. Apenas um ser pessoal pode dar instruções. Em 1 Coríntios 2, verso 10 e 11, diz assim: Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O Espírito pesquisa e conhece a mente de Deus, mostrando a sua inteligência. O Espírito Santo tem sentimentos. Em Efésios, capítulo 4, verso 30, diz assim: E não vos entristeçais, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se o Espírito Santo pode ser entristecido, ele tem emoções. Apenas seres pessoais sentem tristeza. O Espírito Santo tem vontade própria. 1 Coríntios 12, verso 11, está escrito: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ele distribui dons espirituais segundo a sua vontade, indicando que ele tem decisão própria. O Espírito Santo fala e intercede. Atos 13, verso 2, diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartar-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo fala diretamente, chamando pessoas para uma missão. Também em Romanos 8, 26, 27, está escrito: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede pelos crentes, algo que apenas uma pessoa pode fazer. Bom, falando um pouco agora sobre a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia ensina que o Espírito Santo possui atributos divinos e é chamado de Deus. O Espírito Santo é chamado de Deus em Atos 5, verso 3 e 4. Diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração
para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Pedro iguala o Espírito Santo a Deus, mostrando a sua divindade. O Espírito Santo é eterno, que é um atributo da divindade. Ele tem esse atributo. Em Hebreus 9:14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Só Deus é eterno e o Espírito Santo é chamado de Espírito eterno. O Espírito Santo é onisciente, ou seja, sabe todas as coisas. 1 Coríntios 2, verso 10 e 11, está escrito: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece tudo, algo que só Deus pode fazer. O Espírito Santo também é onipresente, ou seja, está em todo lugar ao mesmo tempo. Salmo 139, versos 7 e 8, diz assim: para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Característica exclusiva de Deus. O Espírito Santo participou da criação. Gênesis 1, verso 2, diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele participou ativamente da criação, demonstrando o seu poder divino. Em João 33, em Jó 33, verso 4, está escrito: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. O Espírito Santo é o Criador da vida, papel exclusivo de Deus. Conclusão: o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa com inteligência, emoções e vontade. Além disso, ele é Deus, pois possui atributos divinos como eternidade, onisciência e onipresença. Esses textos demonstram biblicamente e descritivamente a personalidade, o Espírito Santo é uma pessoa, e a divindade do Espírito Santo. Glória a Deus. Graças a Deus por esta doutrina tão maravilhosa. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando todos os professores, juntamente com os seus alunos, em nome de Jesus. Amém.